Vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso com o Altamiro Borges, jornalista, presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. Miro, tudo bem por aí? Como você está? Tranquilinho? Tudo bem, Thalita? Você adotou tranquilinho? Só para você, é claro. Você está bem? Tudo tranquilinho, mocinha? Eu tô tudo tranquilo, tudo certo. Miro, Braga Neto, e aí? Má notícia para o PL e para Braga Neto. Qual o impacto, inclusive, nesse tabuleiro político, né? Porque mexe aí com os planos da direita, da extrema-direita para o Rio de Janeiro. Como fica? Então, Thalita, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral ontem, do TSE, ela não tinha novidade com relação ao Bolsonaro. O Bolsonaro, em junho, já Sim. tinha sido punido com a inelegibilidade por 8 anos, até 2030, em função daquela pataquada, né, com a reunião com embaixadores, diplomatas que ele fez dentro do palácio. Né? Então, ali ele já tinha sido punido por uso irregular de poder político, né, para a campanha de reeleição dele. Naquela, livraram o Braga Neto. Dessa vez, até o relator, no primeiro momento, queria livrar também o Braga Neto. Mas aí foi um voto atrás do outro e até o relator mudou o voto. Não, os dois únicos dos 7 membros, dos 7 ministros do TSE, os dois únicos que votaram a favor do Bolsonaro e do Braga Neto, né, foram os dois bolsonaristas, né, o Nunes Marques e o outro lá, fugiu o nome dele, Raul Araújo, né, foram os dois únicos. Os outros 5 votaram. Então, a grande novidade do julgamento de ontem foi a condenação do Braga Neto, porque a pena não é cumulativa, né, a pena mantém-se. Então, Bolsonaro já estava inelegível por 8 anos. Né. É importante a decisão do TSE porque reforça a argumentação de que houve abuso de poder político e econômico. Então, é importante que o Bolsonaro seja novamente condenado, mesmo não ampliando a pena. Né. Continua inelegível por 8 anos. Agora, a novidade foi o milico, foi o general. Houve uma pressão violenta, né, das Forças Armadas para tentar evitar essa condenação, muito buchicho, né, muito buchicho de pressão, né, bastidor, né, mas foi lá e a decisão tomada, Braga Neto inelegível. Braga Neto, o Bolsonaro desejava, o Bolsonaro e o presidente do PL, o Valdemar, pressionaram para que ele fosse candidato no Rio de Janeiro, utilizando como argumento de que ele já tinha sido interventor militar no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro está um caos na segurança, seria um nome forte para a disputa. Ele não estava muito convencido disso, até porque tem muita denúncia contra ele, ele não quer se expor demais. Então ele falava que não seria candidato a prefeito no ano que vem no Rio de Janeiro, que o sonho dele era ser senador. O sonho dele dançou agora. Porque agora ele não pode ser nem candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, nem candidato em 2026 ao Senado, em qualquer lugar que ele quisesse concorrer. Né? Então o sonho dele dançou. Tentavam sempre livrar os generais do envolvimento com a tentativa de golpe, com os abusos que foram cometidos. Sempre tentaram livrar os generais. Né? A CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, né? O relatório cita 8 generais, 8 oficiais de alta patente. Né? E foi importante. Agora o TSE confirma. Então é uma primeira cacetada. Deve ter preocupado os generais golpistas, devem estar preocupados com esse resultado do TSE, porque ele sinaliza para outras penas. Ou seja, Braga Neto não é mais candidato à prefeitura do Rio, não é mais candidato ao Senado em 2026, né? E isso complica um pouco mais a imagem, né, das Forças Armadas. Era natural que ele fosse, era justíssimo que ele fosse condenado, porque qual o argumento que a defesa dele utilizava? Não, ele não seria beneficiário. Como que ele não seria beneficiário? Se ele era o candidato a vice, ele seria beneficiário, ele viraria vice-presidente da República se todas as tramas de fraude eleitoral que essa turma planejou, né, de corrupção eleitoral, assédio eleitoral, uso de PRF, de Polícia Rodoviária, se todas essas tramas não fossem beneficiá-lo, iam beneficiá-lo. Então foi punido, justíssima punição.
Eu ouvi alguém comentando sobre o Bolsonaro, as penas não se acumulam, né? Então ele se torna agora bi-inelegível. Eu gostei muito desse termo. É uma boa expressão, Inelegível. bi-inelegível. E ele tende a ser tri-inelegível, hecta-inelegível, porque ainda tem, eu acho, Thalita, teve o primeiro julgamento, que foi o da reunião dele ilegal, nem o ministro de Relações Exteriores participou disso, né? A reunião dele ilegal com embaixadores de outro país, aquela cena patética, né? Utilizando toda a estrutura do palácio para isso. Esse foi o primeiro processo. Agora, esses são dois processos que têm a ver com a utilização do bicentenário da independência, das comemorações da independência. Ele transformou Brasília em palanque eleitoral na independência e viajou rapidinho, com toda a estrutura do Estado, para o Rio de Janeiro para fazer comício eleitoral, né? Na comemoração do 7 de setembro, na comemoração do bicentenário da independência no ano passado. Mas lá fora, esses ainda tem outros, tem mais 13 processos no Tribunal Superior Eleitoral, e todos eles vão ser julgados. E a tendência é que todos eles, agora vão ser até mais rápidos, né? Porque se esses três já julgaram, né? A tendência dos outros 13 é ser mais rápido, né? Ele ser condenado. Então ele vai virar tri-inelegível, hecta-inelegível, não sei nem como dar um nome para tudo isso de inelegível dele. Vai legitimando a inelegibilidade dele. A gente vai acompanhando esse acúmulo aí de penas de inelegibilidade. Pois é. Eu tenho notícias em relação ao governo Lula. Lula sancionou agora há pouco uma lei que prevê a renegociação de dívidas do FIES, propondo condições mais favoráveis para o pagamento das dívidas, com contratos do FIES celebrados até o fim de 2017. Isso acaba de acontecer. A gente tem um videozinho que pintou aí nas redes sociais. Roda pra gente, por favor. Na verdade, é quase que um desenrola para as pessoas que estavam fazendo o FIES. Ou seja, não tenha vergonha se você está devendo porque você não pode pagar ou porque alguém prejudicou você. Vá ao MEC, vá à Caixa Econômica Federal e vá ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional e resolva o seu problema e volta a estudar. Se você já se formou, você vai ter 100% de desconto, cara. Parabéns, presidente. Mais uma ação importante para os jovens e para a educação no Brasil. Muito bem, Camilo. Olha só, de acordo com o governo federal, mais de 1,2 milhão de estudantes têm contratos inadimplentes com o FIES, a soma das dívidas estimada em 50 bilhões, e esse texto prevê descontos de até 99% dessas dívidas. É mais uma ação muito positiva do governo, né, Miro? Então tem essa que se junta com essa questão do aumento dos impostos para a compra de armas e munições. Ontem a gente anunciou essa questão do pagamento de pensão para filhos de mulheres assassinadas por feminicídio. Então o governo está acumulando uma série de ações muito positivas, que trazem um resultado muito positivo para a gente enquanto sociedade, muito bacana. É o extremo, é o oposto do que fazia o capetão, né? O capetão liberava armas, estimulava a morte, né? E sabotava a educação, né? Inclusive com os ministros de educação do capetão, que eram horríveis, né? Só dava tranqueira, aquele Weintraub, aquele pastor bandido, só dava tranqueira, né? Pois bem, então ele sabotava a educação e estimulava a arma. O Lula está fazendo o contrário, né? Ele pede para os estudantes voltem a estudar, 1,1 milhão, né? Inadimplentes, situação muito difícil, de crise, de pandemia, né? Voltem a estudar, vocês vão ter a dívida diminuída, né? Até 90%, voltem a estudar, é importantíssimo, e ao mesmo tempo ele baixa um decreto, né? Que aumenta o imposto de produtos industrializados IPI para venda de armas de fogo e munições, né? Um aumento, né? A taxa passa de 29,25% para 55%. Então, um aumento razoável. Qual é o objetivo disso? É diminuir a circulação de armas no Brasil. É diminuir a morte no Brasil, né? Então, é o extremo oposto do capetão fascista. O fascista estimulava a morte e rebaixava a educação. O Lula
estimula a educação, voltem a estudar, esses 1.100.000 inadimplentes, né? E restringe o uso de armas, né? Porque é isso, você pega eu estava vendo aqui um dado, é evidente, esse projeto, no caso das armas, pode aumentar a arrecadação para mais 342 milhões no ano que vem. Pode, vamos ver, né? Agora, o mais importante não é o que aumenta de arrecadação, é o que controla de armas, né? Na gestão do Bolsonaro, ele baixou 40 decretos facilitando armas e munições. Baixou 40 decretos, era necropolítica pura, era morte, mata, né? Segundo o Instituto Sou da Paz, o número de armas registradas em nome daqueles colecionadores, atiradores e caçadores, o número de armas registradas pulou de 350 mil em 2018 para 1 milhão de armas em 2022. Muitas dessas armas foram para o crime. Aí tem CACs que dizem, não, mas essas armas não vão para o crime. Mas se até a arma do exército vai para crime, até militar é corrompido com armamento, para desviar armamento para bandido. Imagina os CACs. Muitas dessas armas que foram liberadas pelo Bolsonaro estão matando seres humanos no Brasil, chegaram no crime organizado. Não tem nada a ver com CACs. Chegaram no crime organizado. O Lula o que faz é restringir, né? O presidente Lula o que faz é, então, restringir essa circulação de armas que só aumentam as mortes no Brasil, aumentam essas cenas tristes em escolas de crianças, né, que promovem atos criminosos, né? Então, medida muito positiva do governo Lula, muito positiva mesmo, nos dois sentidos. Um do estímulo à educação, volte para a escola, estudante, e outro de restrição à morte, a armas circulando na sociedade brasileira. Muito positivo. É a diferença desse governo, uma diferença sensível. Deixa eu pegar seu embalo nisso que você dizia, nessa avaliação que a gente faz sobre os pontos positivos, as ações positivas do governo Lula. Ontem eu conversava com o Silvio Catiabava, na semana passada também com o Miguel Stedley, sobre a comunicação do governo, muito por conta da pesquisa Quest, que saiu também, e assim, acende um alerta aí, né, no governo Lula, por conta dos números e por conta de número específico que traz, que não chega até a população, essa questão das medidas positivas do governo. Muita gente não sabia citar medidas positivas, e são muitas, como a gente pode ver, como a gente tem comentado. Como que você avalia essa questão da comunicação que o governo tem feito? Então, Thalita, eu até escrevi um textinho sobre isso, com base na pesquisa Quest. O título era exatamente esse que você falou aí, né? Pesquisa deve acender sinal de alerta para o governo Lula. Apanhei um bocado por causa desse texto, faz parte, né? Mas eu acho que aquela pesquisa, mesmo que tenha problemas, alguns falam em problemas metodológicos e tal, mas aquela pesquisa, junto com a pesquisa que tinha saído um dia antes do IPESP, mostra isso. O governo tem dificuldades, o governo está fazendo muita coisa, né? Se você for ver, né, antes de ontem, um ano daquela vitória épica do Lula nas eleições presidenciais. Nesse um ano, o Brasil, impressionante, o Brasil voltou no cenário internacional, o papel que o Brasil ocupa depois de ter virado pária internacional com Bolsonaro. Os programas sociais, os principais programas sociais voltaram para alívio da sociedade brasileira, Minha Casa Minha Vida, mais médicos, né? Bolsa Família, vários programas sociais voltaram para alívio. De ver agora essa questão da anistia para os endividados do FIES, né? Vários programas voltaram. Medidas foram tomadas que alavancaram um pouco a economia, né? Aumento do salário mínimo, valorização do salário mínimo, aumento da isenção do imposto de renda, reajuste dos servidores públicos depois de 4 anos de congelamento, os vários programas, tudo isso fez com que a economia não afundasse de vez, porque a economia estava afundando, né? E a economia dá sinais de vitalidade. Então, o governo é muito diferente, o governo Lula do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro foi uma tragédia, foi um desastre, terra arrasada, né? O governo Lula é o Brasil voltando, né? Voltando a respirar, né? Agora,
tem problemas, tem problemas. A economia, ela não está resolvida. Os nós da economia são muito grandes. Eu não sou economista, mas eu vou lendo as coisas e eu me preocupo. São muitos nós. O índice de inadimplência é elevadíssimo, né? O investimento é baixíssimo. Nós estamos vivendo para pagar juros, a política de juros é criminosa. Nós ainda vivemos, tudo bem que não é mais o teto de gasto, mas mesmo o tal do arcabouço, ele restringe investimentos, ele é uma certa medida de austeridade. Ainda bem que o Lula disse que, para desespero da mídia, de que ele não vai atrás do déficit zero, né, que o déficit zero é besteira. Né? Ainda bem que ele disse para a Folha ficar tão brava, a capa fazer aquele escândalo todo. Né? Mas você tem muitos problemas na economia e você tem problemas na comunicação. Como fazer chegar essas coisas todas à sociedade e como entrar nas grandes polêmicas. Como entrar nas grandes polêmicas. Isso significa que nessa área também não se avançou? Não se avançou. O time que foi montado na SECOM é um excelente time encabeçado pelo Paulo Pimenta, na minha opinião. É um excelente time. Eu faço questão de dizer isso em todos os lugares. É um time bem montado, deu uma bela equipe. Mudanças foram feitas na IBC, algumas importantíssimas. Então, tem mudanças, mas estão insuficientes. Estão insuficientes. Elas não dão conta dos desafios que vão vir para o futuro. É só a gente ver o que está fazendo a Folha, o Estadão e um pouco já a Globo para saber que a artilharia vai ser pesada. A artilharia já é pesada e vai cada vez ficar mais pesada. A comunicação do governo não está sendo suficiente para enfrentar isso. É lógico que tinha muitos problemas, estava tudo desmontado, nem SECOM tinha mais, né? Nem Secretaria de Comunicação tinha mais, né? A IBC tinha sido totalmente militarizada, estava com um monte de problema, tem que reconstruir. Mas já tem 10 meses. Já tem 10 meses, eu acho que nós estamos meio que ainda patinando. Falta uma estratégia, na minha opinião, na minha merreca de opinião, na minha opinião, para contribuir. Né? Falta uma estratégia de comunicação bem montada. Precisaria ouvir mais gente, ter mais diálogo. Ter mais diálogo. Às vezes o poder, a pessoa fica meio encastelada no poder, e aquele círculo de Brasília é muito viciante. Né? As pessoas, um fica bajulando o outro. Né? Aquele é um círculo muito viciante. Por isso que o Lula, inclusive, diz: eu não quero puxar saco perto de mim, não. Né? Eu não quero quem fique... Porque aquele é um círculo muito viciante. Às vezes não percebe o seguinte... Tem uma estratégia definida. Estamos ouvindo mais gente para construir essa estratégia, saindo da nossa bolha, né, para construir essa estratégia. Como fortalecer esse canhão que é a comunicação pública? O que tem que ser feito? Inclusive com ousadia, provocando. O que tem que ser feito? O que tem que ser feito para estar mais vinculado? Não adianta fazer a discussão de 2003. 2003 era uma realidade da mídia, não tinha as redes digitais com a força que tem hoje. O que tem que ser feito para ter mais agilidade na comunicação? Hoje, se você demorar na resposta, a resposta já não vale mais. Então, como que eu crio sinergia? Como que eu ganho agilidade? Como que eu replico rapidamente as coisas? Como que eu monto uma grande rede? Me parece, posso estar falando besteira, espero estar falando besteira, né? Espero ser corrigido, né? Mas me parece que nós estamos ainda falhando nessa área. E a pesquisa Quest mostra isso. A pesquisa Quest mostra isso. Nós, na nossa bolha, a gente vê o que o governo está fazendo e a gente fala: porra, valeu que a gente... bela vitória o ano passado. Agora isso não está chegando ao povão. Inclusive coisas importantíssimas como essas viagens internacionais do Lula, a pesquisa Quest mostrou que a sociedade está ficando contra. Como assim? Sim. Como assim? Essas viagens são fundamentais para o Brasil, até do ponto de vista econômico, de defesa da nação, de projetos para a nação, de investimentos na nação. E como que a pessoa não percebe isso? Então eu acho que nós estamos com problemas. Muita coisa foi feita, eu acho que o espírito é positivo no governo nessa área, mas não estamos conseguindo dar resposta ágil, com sinergia, com estratégia bem definida, não estamos conseguindo fazer isso, né? Envolvendo mais agentes na sociedade, mobilizando mais gente para essa batalha de ideias
que é uma batalha fundamental, é a batalha pela hegemonia na sociedade, ou chamada batalha das narrativas, né? Uma batalha fundamental. Como que a gente faz isso? Para poder enfrentar momentos que serão cada vez mais tensos. Não vai haver, se alguém no governo tiver a ilusão de que essa mídia tradicional vai ficar em paz, vai ficar quietinha, vai ter uma postura neutra, imparcial, se alguém tiver essa ilusão, acho que não aprendeu nada com o golpe de 16, não aprendeu nada com a prisão abusiva do Lula, não aprendeu nada com a ascensão do fascismo aqui no Brasil. Não dá para ter ilusão. Nós estamos enfrentando dois grandes campos de batalha nessa área da comunicação. Um com a mídia tradicional, essa da radiodifusão, das TVs, rádios, dos jornalões, das revistonas. Né? Não dá para ter ilusão com essa turma. Essa turma tem projeto político, tem interesses políticos e tem interesses econômicos. Né? Essa turma não está para alisar. Essa turma está para defender os interesses dela. E não dá para ter ilusão sobre a batalha nessa nova mídia, na mídia digital, né? Onde nós continuamos perdendo em agilidade, em constituição de redes, né? Continuamos perdendo. Então, eu acho preocupante, né? Eu acho que era bom ficar esperto. Eu concordo, você me ouve? Aí, travei a imagem, mas estou aqui. Eu concordo, absoluto. Eu acho que é isso, a comunicação está patinando e eu acho que é um setor importante demais para ser negligenciado, né? Então, precisa ser priorizado.